Existe uma lei chamada lei da ressonância. A lei da ressonância é aquilo que gera um impacto, e esse impacto ele sempre traz uma ressonância consigo, traz um resultado que é sempre positivo ou não, mas tem uma ressonância com ele. Estamos falando que a fé, ela precisa ter uma ressonância, e essa ressonância são as obras, são as práticas que a fé gera sobre si ou sobre aqueles que assumiram essa fé dentro do seu coração. É sobre isso que queremos falar no dia de hoje. O assunto não basta falar, é preciso obedecer. O texto que eu queria ler com você está em Mateus, capítulo 7, versículo 21. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Aqui, Jesus ele foi bem enfático. Ele foi direcionado para trazer a vontade de Deus, do Pai, para toda a humanidade. Então há uma desconexão, não existe lei de ressonância quando de fato há uma prática, mas essa prática não está coadunada com uma fé que causou aquela ressonância. Então não existe efeito, vamos dizer assim, um efeito real. O inverso também é verdade. Quando você tem de fato um eco ou uma sonorização, e essa sonorização ela não gera uma ressonância de acordo com aquele som, a gente diz que de fato não há uma conectividade, uma conexão real entre aquilo que gerou e aquilo que foi gerado. Aqui nós encontramos a declaração mais autêntica sobre a evidência de uma fé que está ancorada no próprio Deus. Toda fé ancorada em Deus, é claro que tem uma ressonância, é claro que vai ter um resultado. Uma autenticidade de uma fé está sempre apontada para uma obra, para um resultado que glorifica a Deus e abençoa outras pessoas. Aqui, diante dessas anotações, eu digo que o próprio Senhor nos adverte que a simples profissão verbal de uma fé, sem submissão prática à vontade de Deus, é insuficiente para entrar no reino dos céus. Ou seja, não é necessariamente dizer que você, porque faz algo, ou porque você cumpriu um rito, necessariamente você está cumprindo com a vontade do Senhor. O fazer precisa estar atrelado à causa, que é a fé no próprio Deus. Assim como uma fé que está posicionada em Deus tem que gerar uma ressonância, que são obras autênticas, que prevalece a glória de Deus, prevalece o reino de Deus sobre cada lugar que você estiver. Outra coisa que eu anoto aqui é que Jesus não está rejeitando as palavras citadas, as profissões que foram colocadas aqui verbalmente, mas ele está colocando em prova aqueles tipos de declarações que não são autênticas pela fé, ou não estão sendo posicionadas com uma ressonância que vai trazer os céus até a terra. Mas ele está, na verdade, aqui, o próprio Jesus, confrontando uma fé que está fundamentada na hipocrisia, uma fé que está fundamentada numa fala que não é coerente com aquela celestial, com aquela posicional bíblica. Aqui estamos falando da situação da fé como sendo a causa de todos os efeitos que geram transformação. Toda fé bem ajustada, bem posicionada e colocadas no Senhor sempre tem um resultado positivo para a glória de Deus e para abençoar vidas. Outra coisa que nós encontramos aí no texto, que eu destaco aqui, é que nessa frase, nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que os lábios podem ser enganosos. Quer dizer também que quando se ignora a vontade de Deus, mesmo falando Senhor, Senhor, não há uma autenticidade. Não há autenticidade para aquilo que está sendo feito ou dito. Por quê? Porque a ressonância precisa estar ancorada com uma fé pautada no próprio Senhor Jesus Cristo.
Então, todos os atos precisam estar ligados a uma fé autêntica, exaltando o Pai Celestial, para que tudo isso tenha evidência. Então, trago aqui que o verdadeiro discípulo, o verdadeiro cristão, não é apenas aquele que conhece os versículos ou frequenta uma igreja, mas quem obedece à vontade de Deus, mesmo quando isso exige renúncia, quando isso exige humildade, isso exige transferência. Transferência, quando eu digo aqui, o Senhor transferiu sobre nós a sua graça, o seu amor, a sua misericórdia. Então, o que está alojado em mim e em você é a transferência dos céus, ou seja, a alegria do Senhor é a minha força. A graça de Deus está sobre mim e por isso eu posso dar um passo a mais. Quando falamos de alguém que genuinamente tem uma fé em Jesus Cristo, estamos falando de uma pessoa que está gerando fruto digno de arrependimento. Coloco aqui também que a obediência ao nosso Pai Celestial precisa estar sempre em primazia, porque obedecer é melhor do que sacrificar. Portanto, eu e você, nós fomos chamados para viver obedecendo ao Senhor, trazendo sobre nossa vida o poder do Espírito Santo, entendendo que é Ele quem guia a nossa alma e, sobretudo, perceber que o reino de Deus traz algumas exigências, e essas exigências precisam estar sendo colocadas em nós, não como práticas de ritos ou religiosidade, mas como vivência, mas como praticidade, mas como um estilo de vida, em que outrora, em outro tempo, você não conseguia fazer, mas agora, com a ajuda do Espírito Santo em você, você faz e a glória de Deus é evidenciada, porque você está fazendo para a glória dele, para a bênção de outras pessoas e para o seu próprio crescimento. Portanto, a fé salvadora é sempre acompanhada de uma obediência sobrenatural no próprio Senhor. Não existe desconexão entre uma fé salvadora com a desobediência. Sempre a fé salvadora está atrelada a uma obediência, e essa obediência significa querer fazer e dar ao Senhor aquilo que Ele merece. Honra, glória, louvor e majestade para sempre. E eu finalizo esse devocional trazendo para nós 3 ações práticas para o nosso crescimento. Primeiro, examine sua fé. Ela é somente verbal ou ela é transformadora? Essa pergunta precisa ser colocada para mim e para você de forma pessoal. Como está a minha fé? Ela está transformando as coisas que eu estou colocando em minhas mãos? Será que minhas palavras estão sendo verificadas pelo próprio céu? Então precisamos colocar isso diante do nosso Deus. Olha o que diz a palavra do Senhor em Tiago 1:22. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. O engano, na verdade, não é os outros, não são os outros, mas o engano vem para nós mesmos. Que nós possamos nos colocar diante do Senhor, dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu preciso te obedecer. Eu quero te obedecer. Eu quero viver de acordo com a tua palavra. E quando você se coloca em humildade perante o Senhor, Ele vai te ajudar. Ele vai sempre estar aperfeiçoando a fé que existe em você. Porque Ele começa a fé que existe em nós e Ele conclui a fé. Mas queremos que você entenda que o falar precisa estar ajustado com uma prática, com um estilo de vida sobrenatural no Senhor. Em segundo lugar, submeta-se à vontade de Deus, mesmo quando ela confronta seus desejos. Será que eu estou confrontando o meu pecado? Será que eu estou confrontando aquele gosto que me leva para distante de Deus? Ou será que eu estou colocando os mandamentos, os princípios de Deus sempre em segundo lugar, em segundo plano? Olha o que diz a palavra de Deus em Romanos 12:2. Transforme a sua mente para que você experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu só posso conhecer essa vontade de forma integral quando eu colocar à prova o meu próprio ser, a minha mente, o meu coração, para que Deus seja sempre
entronizado e santificado em minha vida. Em terceiro e último lugar, lembre-se, a obediência é a marca de todos os filhos de Deus. Todos aqueles que, mesmo pecando, mesmo errando, mesmo desobedecendo, mas ele tem a intenção e ele quer, e ela quer obedecer ao Senhor. Esses são chamados filhos de Deus. Se você, por exemplo, no momento que você desobedece, logo vem aquela comoção dentro de você, aquele pensamento de culpa, e que você automaticamente não fica se torturando pela culpa, mas você segue ao arrependimento, pedindo perdão, pedindo que o Senhor dê um banho com o seu sangue sobre sua vida. Você é um filho amado do Senhor. E é sobre isso que Deus nos chama a fazer. Quando pecar, você tem um advogado, um justo advogado, que ele vai interceder, que ele vai estar com você. E ele vai te perdoar. Perdoar porque o Senhor foi Ele mesmo que morreu na cruz do Calvário para te dar vida e vida em abundância. Olha o que diz a palavra de Deus em João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então, se você ama o Senhor, você vai guardar no seu coração os mandamentos do Senhor e vai dizer: eu quero viver de acordo com a tua vontade, Senhor, em nome de Jesus. E aqui eu queria finalizar pedindo que você lesse em Mateus capítulo 7, os versículos do 15 ao 27. Mateus 7, você vai ler do versículo 15 até o 27, e a palavra hoje foi obediência. Eu queria orar com você, agradecendo por esse momento. Vamos juntos? Obrigado, Senhor, por esse momento, por essa oportunidade de estarmos juntos. Que as nossas palavras, Senhor, que as nossas confissões, que as nossas verbalizações estejam, Senhor, sempre coadunadas com as nossas práticas. Que nós possamos, Senhor, estar com o nosso estilo de vida apurado num Senhor, atrelado com a Tua palavra. Perdoa os nossos pecados e falhas e nos ajuda a vencer o mal e a lutar, Senhor, todos os dias, para que o Teu reino seja entronizado, Pai, neste mundo. Em nome de Jesus te pedimos e te agradecemos hoje e sempre. Amém.